Olá, pessoal do Cursinho Municipal Professor José Bispo. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 8, intitulada Os Séculos Finais da Idade Média. Gostaria de lembrar a vocês, pessoal, que esse período ele é um período de transição do fim da Idade Média para o início da Idade Moderna. Um período de transição, como diz o slide aí, período de transição feudo-capitalista, ou seja, feudalismo, que foi o sistema econômico que predominou na Europa durante toda a Idade Média, começava a ser substituído gradualmente pelo capitalismo, o sistema econômico que influenciou as relações na Europa durante a Idade Moderna. Então, essa transição feudo-capitalista nada mais é do que a transição que finaliza a Idade Média e inicia a Idade Moderna. E esse período de transição ele é caracterizado por uma série de eventos e transformações importantes que marcaram a história da humanidade entre os séculos XIV, XV e XVI. Vamos a esses eventos, então? O primeiro desses eventos, pessoal, sem sombra de dúvidas, é a peste negra. A peste negra é fruto desse processo novo que existia na Europa entre os séculos XIV, XV e XVI, que era o renascimento comercial e urbano. Nós vimos na aula anterior que as cruzadas, elas permitiram a reabertura de antigas rotas comerciais entre Europa e Oriente. E com a reabertura dessas rotas, intensificou-se o comércio europeu de especiarias orientais. Burgueses, a classe de comerciantes, os mercadores europeus, partiam para o Oriente, para as feiras do Oriente, compravam especiarias e traziam para revender no mercado europeu. O problema é que nesse fluxo de mercadorias e pessoas, trouxeram a peste negra, trouxeram a peste bubônica para o continente europeu. A peste que era comum lá no continente asiático, no Oriente, foi trazida para a Europa por navios mercadores italianos. A Península Itálica era uma área fértil na economia da época, porque era banhada pelo mar Mediterrâneo. Centros comerciais como Gênova, Veneza, Pisa, Florença, desses centros partiam diariamente várias embarcações com destino ao Oriente. Navegantes, mercadores, burgueses que iam comprar nas feiras livres do Oriente mercadorias e terminaram trazendo a peste nessas embarcações. Como a peste negra chegou à Europa, professor? Através de ratos contaminados, que adentraram os porões dos navios ancorados no Oriente, e esses navios terminaram trazendo esses ratos contaminados para a Europa. Ao atracarem na Europa, esses ratos contaminados saíram dos navios e ganharam as ruas. Como a Europa da época tinha um urbanismo muito problemático, com a infraestrutura ruim, esgoto a céu aberto, sem saneamento básico, o povo fazia suas necessidades e jogava na rua. Os ratos se proliferaram nesse ambiente hostil, nesse ambiente de sujeira, e terminaram proliferando também a doença. Professor Rubens, eu vi aí que o senhor anotou que essa peste negra ela é chamada também de peste bubônica. Por que essas denominações para essa doença? Veja bem, peste negra é porque num dos estágios da doença, a doença ela é constituída de estágios. Num primeiro estágio, você sentia dores no corpo e febre. Num segundo estágio, geralmente sua pele começava a escurecer, a ficar roxeada, negra, peste negra, daí a denominação. Num terceiro estágio, seu corpo enchia de tumores, bulbos, caroços, daí o termo peste bubônica. A peste dos bulbos, a peste dos caroços. Espalhavam caroços por todo o seu corpo e no último estágio, esses bulbos eles estouravam e você morria todo ferido. Essa doença era passada dos ratos para os humanos através de pulgas. A pulga picava o rato contaminado com a peste e picava o humano. Entrando na corrente sanguínea, a peste já se estabelecia entre os seres humanos. E o pior, essa doença se alastrou rapidamente na Europa porque o contágio entre os humanos era muito fácil e rápido. O contágio entre humanos era por via oral e nasal, ou seja, no ar, como a Covid. O fato de falar ou respirar próximo de outra pessoa já passava a peste para aquela pessoa. E em 3 anos de peste, entre 1348 e 1351,
25 milhões de europeus foram mortos. Isso correspondia, na época, a 1/3 da população europeia. A Europa era constituída de 75 milhões de pessoas. Em 3 anos da peste, caiu para 50 milhões, 25 milhões foram mortos. Era um surto que se alastrou. As pessoas se sentiam inoperantes, porque ninguém sabia a origem da peste, quais as formas de contágio, não havia tratamento. Os médicos que atendiam os pegos pela peste usavam todo tipo de suprimento, jalecos, luvas, máscaras, toucas sobre a cabeça, porque os próprios médicos tinham que tratar dos enfermos da peste, mas não conheciam as formas de contágio. Então, ele tentava se precaver, se proteger de qualquer forma. Não havia, em certos países, era como cavar túmulos individuais. Eram tantos os mortos pela peste que estavam se abrindo valas coletivas, enterrando muita gente junto. Porque a peste se alastrou de um modo e ninguém encontrava mecanismos para contê-la. A igreja, porque na Idade Média, a igreja era a detentora do saber, do conhecimento, das explicações místicas. A igreja, quando consultada sobre a peste, afirmava categoricamente que era uma nova versão de Sodoma e Gomorra, ou seja, que Deus estava purificando mais uma vez o planeta, levando os infiéis, os ímpios. E o mais engraçado, parece que para corroborar aquilo que a igreja afirmava, depois de 3 anos, a peste simplesmente parou de matar. Quando todo o povo europeu estava em pânico, porque pela forma como a peste se alastrou, em uma década a Europa seria totalmente extinta. É só você perceber, em 3 anos, 1/3 do continente foi morto. Então, pelo andar da carruagem, em uma década a Europa seria totalmente exterminada. Só que, surpreendentemente, a partir do ano de 1351, a peste parou de matar. E a igreja ficou com sua explicação, né? A igreja saiu por cima. Aí, nós não falamos que era uma espécie de limpeza que Deus estava fazendo? Quando, na verdade, nós sabemos que a peste parou porque os outros 2/3 da Europa tinham anticorpos, tinham mecanismos de defesa contra a peste, por isso que não foram vitimados. Morreram aqueles que não tinham anticorpos. Então, quando todos os mortos sem anticorpos foram atingidos, a peste parou de atuar, porque os demais não eram agredidos por ela. Ok? Então, a peste negra foi uma doença trazida do Oriente por navios mercadores italianos, que se alastrou rapidamente pelo continente europeu, dizimando 1/3 de sua população entre 1348 e 1351, também chamada de peste bubônica. Ok? Vamos para o próximo tópico, então. O próximo assunto, também desse período de transição feudo-capitalista, que caracteriza o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, é a Guerra dos 100 Anos, uma série de conflitos travados entre França e Inglaterra, que, na verdade, duraram 116 anos, de 1337 a 1453. Obviamente, não foram 116 anos ininterruptos de conflitos. Haviam tréguas e, logo em seguida, os países retomavam a guerra. Por isso, essa duração de 116 anos, entre idas e vindas. Não foram 116 anos sem parar. O fato, professor Rubens, é que eu gostaria de saber quais as motivações desse grande conflito, o maior da história da humanidade em duração. Qual a motivação? A motivação principal foi a disputa pela região de Flandres. Flandres era a porta de entrada do continente europeu, um importante centro comercial. Flandres que hoje corresponde aos Países Baixos, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Só para vocês terem uma ideia, a Holanda hoje tem o porto mais importante da Europa, o Porto de Roterdã, que na época era a região de Flandres, ou seja, Flandres era o principal centro comercial europeu desse início do capitalismo, dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Flandres, que pertencia à França, mas que era desejada pelos ingleses. Quem não queria uma região com intenso comércio que arrecadava muitos impostos? Todos queriam. O fato é que Flandres era politicamente subordinada à França, todos os tributos arrecadados em Flandres eram convertidos para a França, mas a Inglaterra queria a tomada de Flandres. E a disputa pela região de Flandres foi o motivador principal desse conflito. A Inglaterra, que começou a guerra vencendo os franceses, ocupando territórios franceses, viu um revés.
E o revés está associado à entrada de Joana d'Arc, que assumiu o comando das tropas francesas. Todos sabemos que Joana d'Arc era uma heroína francesa. Durante os conflitos da Guerra dos 100 Anos, quando a Inglaterra estava vencendo a guerra, e tudo levava a crer que a Inglaterra anexaria Flandres, tomando ela da França, Joana d'Arc apareceu no cenário da guerra. O que é que aconteceu na época? Joana d'Arc, que era mulher camponesa do interior da França, diz ela que recebeu uma mensagem de Deus, incumbindo ela de ir à guerra e liderar a vitória do exército francês. Só que Joana d'Arc era uma jovem mulher, e na época mulheres não eram aceitas no conflito. As guerras eram práticas exclusivas de homens. Então, o que Joana d'Arc fez? Cortou o próprio cabelo, ela picou o cabelo, deixou o cabelo curto, escondeu os seios e se candidatou a ir à guerra pelo exército francês. Como havia uma pressa de enviar tropas para as frentes de batalha, a França não fez nem muita restrição, achou que se tratava de um homem e mandou ela ir à guerra. Em pouco tempo, Joana d'Arc assumiu o comando das tropas francesas e iniciou um revés da guerra. O que é um revés? Uma reviravolta. Os franceses que até então perdiam passaram a vencer os ingleses. E Joana d'Arc terminou sendo fundamental para a vitória francesa e a manutenção da região de Flandres sob domínio da França. O problema é que Joana d'Arc terminou durante o conflito, já em sua parte final, sendo detida pelos ingleses, seus rivais, e ao descobrirem que se tratava não de um homem, mas de uma mulher, Joana d'Arc foi entregue para os tribunais da Inquisição. Foi condenada, acusada por bruxaria, e foi queimada viva, condenada pelo auto de fé. Aos 19 anos de idade, a Igreja Católica queimou Joana d'Arc na fogueira da Inquisição. Houve uma comoção geral da população francesa, porque Joana d'Arc foi a heroína que liderou a vitória do exército francês sobre a Inglaterra e terminou sendo morta com 19 anos pela Igreja. A comoção foi tão grande e a Igreja se arrependeu do fato, mas não tinha mais como reverter. O fato é que apenas no início do século passado, no século XX, a Igreja terminou beatificando e canonizando Joana d'Arc. Hoje ela é santa, uma das santas mais cultuadas pelo povo francês. Veja como são as coisas da Igreja, né? Joana d'Arc foi acusada de bruxaria e queimada viva nos tribunais do Santo Ofício. E alguns séculos depois, a Igreja tentou se redimir daquele erro, terminou canonizando Joana d'Arc. Ok? Tudo bem. Nos anos 90, o Papa João Paulo II pediu, inclusive, desculpas publicamente pela execução de Joana d'Arc lá na Idade Média, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Vamos, então, para outro aspecto desse período de transição, a querela das investiduras. Professor Rubens, que termo estranho é esse? Querela. Querela significa questão, disputa. E investidura? Nomeação dos bispos, pessoal. Eu explico. Investidura é nomeação de bispos. Querela, a questão da nomeação dos bispos. Eu explico para vocês. Vejamos. Na Idade Média, pessoal, quem nomeava os bispos de todas as regiões europeias era o Papa, como é até hoje. Todos sabemos que quem nomeia os bispos é o Papa. Professor, como é que se nomeia um bispo? É muito simples. São padres que têm uma história de dedicação à igreja, que têm projetos sociais, são padres que se destacam e a igreja termina elevando eles a bispo. É uma espécie de promoção, né? Ele deixa de ser padre e passa a ser o bispo, ele é quem coordena a diocese. Quem faz essas nomeações dos bispos sempre foi o Papa, que é a autoridade máxima da igreja. O que é que acontecia na Idade Média? O Papa de Roma, ele nomeava todos os bispos da Europa, exceto num território, no Sacro Império Germânico. No Sacro Império Germânico, quem nomeava os bispos eram os imperadores. E isso não era bom para a igreja, porque tirava a autoridade do Papa. Os imperadores nomeavam bispos corruptos, envolvidos em escândalos, porque não havia um critério. O critério que os imperadores do Sacro Império Germânico utilizavam para nomear os bispos era a amizade. O fato é que no Sacro Império Germânico, os bispos eram geralmente envolvidos com corrupção, com desmandos, com práticas erradas. E os papas sempre fizeram vista grossa quanto a isso. Os papas nomeavam todos os bispos da Europa, exceto no Sacro Império Germânico, porque não queriam se indispor com os imperadores. Só que isso acabou. Em 1075, como o slide coloca aqui para vocês, assumiu o Papa Gregório VII.
E o Papa Gregório VII, ele resolveu acabar com isso. Ele estabeleceu uma regra que, a partir de agora, ele nomearia todos os bispos da Europa, inclusive do Sacro Império Germânico, que não haveria mais exceções e que nenhum imperador poderia nomear bispos. O problema é que ele comprou uma briga direta com o então imperador do Sacro Império Germânico, Henrique IV. Era ele que nomeava os bispos do seu império. Somente o Sacro Império tinha essa exceção. E o Papa Gregório VII resolveu acabar com isso. Começava aí a querela das investiduras, a disputa, a briga entre o Papa Gregório VII e o imperador do Sacro Império Germânico, Henrique IV. O imperador querendo continuar nomeando os bispos e o Papa querendo tirar essa autoridade do imperador e dizendo que ele, na condição de líder máximo da Igreja Católica, é que deveria nomear os bispos do Sacro Império. O fato é que essa confusão começou em 1075 e só foi resolvido esse impasse em 1122, quase 50 anos depois, quando os dois lados assinaram a Concordata de Worms. O Worms era a capital do Sacro Império Germânico. Foi lá que foi assinado esse acordo. Qual foi o acordo? Os imperadores do Sacro Império abririam mão da nomeação dos bispos. Agora, isso seria cargo exclusivo do Papa. Apenas o Papa poderia nomear todos os bispos da Europa e agora não haveria exceções em nenhum território. Então, quem ganhou essa queda de braço, quem ganhou a querela nas vestiduras, foi a Igreja Católica. Como o próprio slide diz, com a Concordata de Worms, com esse acordo de paz, estabeleceu-se exclusividade à autoridade papal o processo de investidura, ou seja, de nomeação dos bispos. Ok? Próximo passo, então, as corporações de ofício. Pessoal, as corporações de ofício eram associações de artesãos. É muito simples, é só você lembrar o período que nós estamos vivenciando. Período de transição feudo-capitalista, de ressurgimento das cidades, das feiras, do comércio, e surgem as oficinas de artesanato, os ateliês. E com as oficinas de artesanato, surge um organismo para defender os interesses dos artesãos. São as corporações de ofício. Eu gostaria que você lesse comigo o slide. Associação de artesãos, criadas no período de transição feudo-capitalista, que tinham como missão atuar como verdadeiros cartéis. Ou seja, a função das corporações de ofício era controlar a quantidade de mestres artesãos e oficinas, bem como a qualidade e o preço dos produtos. A ideia era evitar a concorrência desleal. A ideia, pessoal, era proteger a classe dos mestres artesãos. Eu comparo muito as corporações de ofício hoje com o CRM, o Conselho Regional de Medicina. Você sabe que só pode exercer a medicina quem tem a carteira do CRM. Isso é para evitar que enfermeiros, para evitar que testes de enfermagem, que estudantes de medicina se passem por médicos. Você sabe que só pode atuar na medicina quem é médico de verdade. Quem for pego exercendo a medicina sem ter a carteira, sem ter registro, é preso. Exercício ilegal da profissão. Comparo também as corporações de ofício com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Quem pode exercer a advocacia? Quem tem inscrição na OAB. Você sabe que o aluno bacharel em Direito, ele não pode exercer a advocacia. Ele só pode exercer se ele fizer o exame da ordem e for aprovado. Aí ele emite sua carteira e pode exercer. Então, qual é a ideia da OAB? Qual é a ideia do CRM? É proteger a classe de advogados e mestres e evitar concorrência desleal. Evitar que pessoas sem formação se passem por advogados, se passem por médicos. Era a mesma coisa das corporações de ofício. Associações de artesãos que surgiram para proteger a categoria dos mestres artesãos. Então, só podia abrir uma oficina de artesanato quem tivesse registro nas corporações de ofício. A ideia era impedir que qualquer um se passasse por mestre e saísse abrindo oficina de artesanato, fazendo produtos sem qualidade, cobrando barato pelo produto. A ideia é que, para abrir a oficina, para abrir o ateliê, somente quem tivesse o registro. E somente os mestres artesãos tinham esse registro. Isso garantia que todos os mestres artesãos fossem registrados, garantia um número reduzido, porque realmente só os mestres poderiam ter suas oficinas, e garantia a qualidade dos produtos e preço, que era fundamental. Tudo bem? O renascimento comercial e urbano é outro aspecto dessa transição feudo-capitalista. Vamos acompanhar comigo, por favor? As cruzadas permitiram a reabertura de antigas rotas comerciais entre Europa e Oriente, nós vimos isso.
Ao longo dessas rotas, surgiram feiras e hospedagens para os comerciantes que transitavam entre a Europa e o Oriente, né? Essa classe burguesa começa a se estabelecer nessas hospedagens, nessas feiras, e com o decorrer do tempo, a partir dessas feiras livres, ressurgem as primeiras cidades, chamadas de burgos. Burgos, porque elas eram muradas. E essas muralhas que protegiam as cidades eram chamadas de burgos. Daí as cidades também seriam chamadas de burgos. E, coincidentemente, a classe de comerciantes que surgia aí, burguesia. Burguesia vem de burgos. Burgos eram as muralhas que protegiam as cidades. E as cidades terminaram também se tornando burgos. Gostaria que você visse aí essa imagem do slide. Aí era um burgo. Perceba que a cidade ela é murada. Conforme a cidade crescia, os muros eram derrubados e ampliados, né? E refeitos, mas por fora, para permitir o crescimento dessas cidades. Então, esse período também é um período de transição e de ressurgimento do comércio, ressurgimento das cidades, dos burgos e o surgimento da classe burguesa, a classe de comerciantes. Para nós finalizarmos, a Idade Média caiu em 1453. Ela acabou com a tomada de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, antiga capital do Império Romano do Oriente. Constantinopla foi atacada, invadida e conquistada pelos turcos otomanos, tanto é que se tornou Turquia, que é o nome que tem até hoje. Os turcos otomanos eram árabes que vieram do Oriente, invadiram Constantinopla, a capital do Império Bizantino, e tomaram a cidade. Em 1453, esse marco, a queda de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, foi o marco que finalizou a Idade Média e iniciou a Idade Moderna. Na próxima semana, nós iniciaremos a Idade Moderna e trabalharemos 3 conteúdos ainda esse semestre que são imprescindíveis e caem muito no Enem da Idade Moderna. O absolutismo monárquico, o renascimento artístico e cultural e a reforma protestante e a contra-reforma católica. Próxima semana eu encontro vocês. Nos próximos dias, estarei enviando uma lista de exercícios para o grupo, para que vocês possam fazer sobre todos os conteúdos que nós trabalhamos da Idade Média, que a gente encerra aqui. Então, até a próxima semana, quando, com a graça de Deus, iniciaremos a Idade Moderna. Forte abraço e até lá.